Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Vamos falar um pouquinho de futebol brasileiro, que temos uma pauta quente antes da tier list, que que a gente conversou nessa semana, que é o tal dos times uruguaios no Gauchão, né? Tivemos a notícia nessa semana aí, que não foi meio uma notícia, foi meio que um boato, né, um burburinho nas redes sociais sobre essa questão de inserir times como o Nacional e o Peñarol no Campeonato Gaúcho, e que isso daria mais visibilidade para o torneio, mas daí tem todas as implicações ligadas à questão de federações de futebol, de você colocar times de outros países no campeonato regional estrangeiro, enfim. Queria saber um pouquinho, vamos passar rápido só por essa pauta, só porque foi uma coisa que movimentou um pouco. Do Thiago, né? E aí pode ser o Thiago aí começando aí com os comentários, eu vou trazer aqui as notícias enquanto ele vai falando. Seria o Gauchon, né, com Gauchon. ON no final, né, mas, enfim, foi uma pauta que surgiu no sorteio da Libertadores, né, que a gente até não trouxe para a pauta do Mapa Tático Debate hoje, mas também saíram os grupos da Libertadores. Acho que a gente não vai passar sobre isso, mas quando for começar a Libertadores a gente pode falar um pouquinho, né, falta algumas semanas. O presidente do Peñarol falou que tinha conversado com alguns representantes da Federação Gaúcha e tal, não sei o quê. Só que, assim, rapidamente já se tratou de ver se legalmente era viável, né? E não é viável legalmente, né? A não ser que fossem realmente uma participação como convidados, e mesmo assim o regulamento não prevê ter convidados, enfim. Teria que começar da última divisão, né? Alguma coisa assim. E aí o que foi falado da Federação Gaúcha é justamente isso, né? Que se eles quisessem, eles teriam que se desfiliar da AUF, né? Que é a Associação Uruguaia de Futebol, se filiar na CBF, na Federação Gaúcha. Enfim, algo que todos nós sabemos que não vai acontecer. Peñarol e Nacional não vão deixar de ser times da Associação Uruguaia de Futebol, né? O que teria que acontecer aí nesse caso, né? O que eu vejo como viável, né? Do Campeonato Gaúcho, Campeonato Estadual da Federação Gaúcha, acho muito difícil que aconteça, a não ser que haja uma, como o Vitor gosta de dizer aí, uma mexida política, uma coisa meio que por baixo dos panos, uma coisa meio duvidosa, né? De procedência duvidosa. Mas eu acho que, assim, como envolve dinheiro também, né? Então a gente nunca pode duvidar disso, mas eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que se talvez acontecer, é um torneio de pré-temporada, ou um torneio verão aí, que sim possa reunir a dupla Grenal com Peñarol e Nacional e mais. Agora a Chapecoense perdeu o Campeonato Catarinense pro Avaí agora no sábado e já queria vir pro Gauchão também, né? Eu acho que eles não estão assistindo o Campeonato Gaúcho, eu acho, porque não tá tão boa a arbitragem assim no Campeonato Gaúcho. Ele tava bravo com que o juiz roubou ele, né? Só que ele não tá assistindo aí a notícia. Mas enfim, o que eu acho que pode acontecer é isso, cara. É um torneio verão, assim, uma coisa experimental, porque do campeonato estadual mesmo, dificilmente isso possa acontecer de maneira oficial e real, né? Então, acho que é uma coisa que foi ventilada. Nordeste, só aqui com os uruguaios, assim, né? Cara, uma Copa do Nordeste, exatamente, né? Que nem existiu, né? Copa Sul Minas, Copa Sul e tal. Pode ser que venha acontecer, mas assim, acho que tem que ser algo pensado. Não dá para que nem já foi ventilado aí, vamos fazer agora na parada do Mundial. Não, cara. Parada do Mundial é justamente para os times que não vão participar do Mundial descansar, se preparar para ter uma vantagem competitiva no brasileiro. Depois, Palmeiras, Flamengo, não sei quem, vão lá jogar. Cara, eles vão voltar cansados, o problema é deles, entendeu? Agora, tu te enfiar em Copa Liga, né? Que foi jogada também numa pausa assim, né? Copa Liga, alguma coisa assim. Que ganhou Londrina, ganhou uns times. Mas é isso, acho que assim, é uma. Ó, Ih, rapaz, parece que bugou o Thiago. O Thiago travou. Voltou agora, Thiago. Tá bugado? Não, voltou? Desculpa. Mas então, o que eu ia falar é isso, que é uma pauta que ela aqueceu e esfriou na mesma velocidade, porque rapidamente o pessoal já tratou de dizer, não tem como fazer, porque legalmente não é viável. Então acho que dificilmente vai acontecer, a não ser que seja um torneio verão aí realmente no ano que vem, ou daqui a 2 anos. Uma coisa bem a nível experimental mesmo, um torneio de pré-temporada, para ver se tem interesse de TV em transmitir,
se tem interesse de torcedor em ir no estádio, porque daqui a pouco, né, a gente teve, por exemplo, aqui um experimento no início desse ano do Inter contra a seleção do México, cara. Tirando as finais do Gauchão, acredito que tenha sido o jogo que mais deu público no Beira-Rio nesse primeiro trimestre. Foi com um jogo amistoso contra a seleção do México. Então, daqui a pouco, se tiver um Internacional, Inter e Peñarol, valendo um amistoso, que seja, um torneio início, cara, é capaz de dar público, mas tudo depende da bufunfa, né? Se tem alguém interessado em pagar pelo aquilo, senão rapidamente já se tira o time de campo também. Se tiver Campeonato Gaúcho com Peñarol e Nacional, eu e o Vitor Rodrigues vamos levar a ideia para o retorno da Copa Rio, né? Vamos organizar um torneio mundial novamente. E o Vasco da Gama também, né? Os três a gente vai reunir e vamos entrar em contato Bangu, com Estrela. Se duvidar. Bangu, aí a gente vai entrar em contato com Steaua Bucareste, Estrela Vermelha, galera toda. Juventus vamos da fazer. Itália, né? Sim, pô, mas seria massa, cara. Mas enfim, mas assim, tirando as fantasias, claro que é muito difícil de acontecer, mas daria uma movimentada, né? Isso pegando no campo fantasioso. Ia ser legal um torneio gaúcho, né? Um torneio gaúcho, de times gaúchos. O que os times uruguaios alegam, né? Que eles chegam muito desnivelados com o futebol sul-americano em geral para disputar Libertadores, porque o campeonato uruguaio é muito nível técnico muito baixo, né? E que eles participando do gauchão e tendo esse contato mais cedo com times brasileiros, que eles chegariam melhor preparados. Essa é a primeira alegação. Mas no fundo a gente sabe que eles querem dar uma abocanhadinha também numa cota de televisão, né? Numa coisinha assim, porque no fundo é isso que importa, é dinheiro no caixa. Então, o futebol uruguaio, o campeonato uruguaio é falido, né? Assim, né? Você vê a estrutura. É um gauchão piorado, né? É um gauchão piorado. Quando você falou que eu falo debaixo dos panos, na verdade não é nada debaixo dos panos, isso é bem explícito, os interesses mesmo. O interesse, você acabou de falar, é financeiro, né? Eles vão para onde der mais dinheiro. Preocupação, hoje em dia no futebol, sempre o financeiro vai ser o que vai ditar o calendário, o que vai ditar campeonato. Pô, enfiaram esse Super Mundial aí no meio dos calendários de última hora, por causa de última hora não, tá um tempo sendo planejado, né? Mas é por causa de dinheiro. Mas eu acho que sempre, né, Vitor? Porque se você pegar a história do futebol, a Copa do Mundo organizada pela FIFA só começou porque o futebol começou a ter muita popularidade. Eu tava vendo que nas primeiras Olimpíadas, né, o principal campeonato antes de 1930 era o Campeonato Olímpico de Futebol. E o Campeonato Olímpico de Futebol começou a arrecadar mais dinheiro do que todas as modalidades olímpicas juntas. Eu tava vendo que em 24, 28, só o torneio de futebol arrecadou mais dinheiro com bilheteria, com publicidade, com tudo, do que todas as outras modalidades somadas. E aí que começou a briga do COI com a FIFA, né? Faz sentido. Entendeu? O Sidney fez uma pergunta interessante no chat aqui. Eu também achei. Se não seria melhor os times gaúchos irem para o torneio do Uruguai? Ácida, hein? Pergunta ácida. Não, mas é uma visão interessante, porque é um torneio nacional que, por exemplo, a dupla Grenal teria muito mais chance de ganhar e estaria todo ano na Libertadores, coisa que não é garantida quando tu joga no Brasil. Mas, assim, eu acho que pegaria mal para os times gaúchos se isso acontecesse, porque a gente já tem uma fama de separatista, né? Então, se a gente chega... Aí ia voltar no episódio histórico, né? Aí o pessoal acho que não ia nos desfiliar do Brasil de maneira oficial. Mas assim... Porque uma época o Uruguai foi do Brasil, né? O ator, que é o professor de história. Cisplatin, a guerra... Mas eu vou dizer, eu não acharia ruim não, tá? Eu não acharia ruim, mas assim... Eu acho que o que aconteceria olhando assim? A dupla Grenal ia virar um Peñarol e Nacional. Elas iam virar um time com camisa e sem dinheiro, porque no fundo, o que patrocina o futebol brasileiro é as cotas de TV do Campeonato Brasileiro. Isso é a principal fonte de receita de todos os times. E o resto é premiação de torneio, enfim, mas a gente vê a Copa do Brasil, por exemplo, paga uma premiação maior do que a Libertadores da América, por exemplo. Então, no fim, é isso que o Vitor disse, tudo é dinheiro. Então, acho que como experiência seria legal, mas para se desfiliar da CBF e jogar Campeonato Uruguaio, acho que não aconteceria também. É isso. Bom, vamos ver como vamos configurar esses próximos acordos do futebol, né? Porque
Agora já não tem mais só a CBF, tem essas ligas que estão sendo feitas, né? Eles já se olhar para a Europa, que é onde dita as tendências do futebol, já se ensaiou a Superliga uma vez, 2 vezes, e a Superliga nada mais é do que um campeonato de liga entre os principais clubes de todos os países. Então, assim, não é uma coisa que tu pensa assim, não, é impossível de acontecer. Uma hora, se o dinheiro mandar, pode acontecer. Eu não mandei o Boca Juniors, que também tá mão das pernas, resolve querer participar do brasileiro também. Não, e essa questão assim, por exemplo, esses times dos 2 blocos que se formaram agora, que negociaram as cotas de televisão, eles já tinham uma proposta de fazer uma liga deixando não tornar mais a CBF, o Campeonato Brasileiro da CBF, o principal torneio, né? E aí ficou na negociação, deu uma travada, eles recuaram e tal, mas nada impede que essa movimentação se articule com outras federações de fato, né? Outras federações não. Federações nacionais. Confederações. Isso, confederações é o nome. Mas é isso, cara. Acho que é uma coisa assim, se acontecer na Europa, com certeza os tupiniquim aqui vão copiar, mas eu acho que fazer isso... Já estão transformando a Libertadores numa Champions League tupiniquim, né? Mas de maneira, talvez, como é que chama a palavra quando tu é o primeiro? Pioneira, de maneira pioneira, acho que não será adotado aqui não, na América do Sul. Só se lá na Europa rolar, daí os tupiniquim copiam. Mas sinceramente, Penharol e Nacional brigariam para não cair no brasileiro. No brasileiro? Não sei. Acho que aí é muito sim pra gente ficar especulando. Eu também não sei. Eu diria que seria meio de tabela. É que é o seguinte, né? Ô Carlos, o Penharol e o Nacional que tu está analisando com o dinheiro uruguaio, né? Agora, se tu botar cotas brasileiras num time de camisa e torcida, com um time com fator local, já muda de figura. Imagina a viagem do Penharol indo jogar contra o Bahia. Aí Fortaleza, aí tem o Ceará. Eles procurando o chimarrão. Não é muito diferente de Porto Alegre, tá? Só te falar. É verdade. Pessoal, agora, antes da gente finalizar, só uma coisa que é interessante, que eu tava lembrando, que como eu fui para Buenos Aires, nesses dias eu me lembrei disso daí. Eu acho que eu já comentei em live, não sei se eu comentei, que esse lance que o Carlos comentou da Guerra da Cisplatina, que o Uruguai já foi do Brasil, é porque tinha uma treta, né? Ainda mais naquela época com esses negócios, com essa questão. Opa, não compartilhou a imagem que eu ia compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu não conseguir, deixa pra lá. Mas tinha uma treta com relação a isso daqui, ó. Porque o Tratado de Tordesilhas, os espanhóis falavam que é isso aqui, ó. Professor Arthur. O Tratado de Tordesilhas dividia Espanha, né? Tinha o domínio dessa área roxa e a Portugal dessa área amarela. E, obviamente, a Espanha não ficou só com essa área roxa, né? Portugal não ficou apenas com essa área roxa. Ele já tinha invadido outros, né, muito aqui o território brasileiro. E, na visão de Portugal, aí que eu vou trazer só para finalizar, outro mapinha. Para Portugal, o Tratado de Tordesilhas era isso daqui, ó. Olha lá. Aqui já tem o Uruguai junto. Então, cada um fez um mapa de acordo com seus interesses. Só que aí, obviamente, né, eu não sou tão né, não sou muito aprofundado na Guerra da Cisplatina, sei que se consolidou, né, o fim da guerra foi em 1828, e aí você tem independência da região da Cisplatina, que depois vai se tornar o Uruguai. Claro, muito influenciado pela cultura gaúcha e pela cultura de Buenos Aires, né? Porque Buenos Aires era a grande metrópole próxima da província onde se consolidou o Uruguai, né? Na época, Porto Alegre não era uma grande cidade, não tinha nenhuma grande cidade no sul do Brasil. Então, a principal referência cultural dessa região do Uruguai foi Buenos Aires, né? Então, por isso, criou-se uma identidade nacional gaúcha, muito influenciada pela cultura argentina, e que desembocou nesse processo de independência. Inclusive, foi uma das principais guerras perdidas pelo Brasil, né? Uma das únicas guerras, que o Brasil se envolveu em poucas guerras ao longo da história, mas essa foi uma das poucas que o Brasil perdeu, e perdeu, assim, foi uma das maiores vergonhas, assim, entre aspas, militares do Brasil, foi essa Guerra da Cisplatina aí.
e o Dom Pedro I, na época, foi esculhambado, enfim, como se não fosse de costume, que ele foi esculhambado do início ao fim. Vamos lá, vamos seguir. Foi mal aí o adendo, é porque eu achei interessante de trazer. Que isso, hein? Tá. Quando falou de mapa tático, ele trouxe a mapa do Tratado de Tordesilhas. Voltei pra escola.